A legalização das casas de apostas era para ser uma promessa de um novo tempo, mas ela acabou escancarando uma verdade muito cruel para a credibilidade do nosso futebol. Desde que as casas de apostas se multiplicaram no Brasil, um novo jogador entrou em campo: o dinheiro sujo da manipulação. A ganância de alguns transformou lances em cifras, resultados em esquemas e a emoção do jogo em farsa. Mas como essa engrenagem criminosa funciona e quem são os envolvidos? A engrenagem criminosa da manipulação de resultados no futebol envolve mais pessoas do que se imagina e pode corromper desde pequenos jogadores com baixo salário até aqueles que estão no topo do futebol com altos salários. E não são só jogadores corrompidos que fazem parte dessa teia de fraudes, porque para que esse esquema possa funcionar, é preciso a participação dos aliciadores, dos apostadores e, em alguns casos, de organizações criminosas. Na grande maioria dos casos, os aliciadores são quem iniciam a proposta. Eles acabam sendo o intermediário entre quem aposta, já sabendo o resultado, e o jogador que vai manipular esse resultado. Geralmente, o aliciador é alguém que já tem bastante conhecimento no mundo do futebol e sabe exatamente como abordar o jogador. Os motivos de fazer o jogador aceitar esse tipo de proposta indecente são vários. Mas não se engane pensando que é somente a situação financeira daqueles que jogam em clubes pequenos e às vezes nem salário têm. Toda essa rede suja alcança inclusive jogadores que têm altos salários. Neste caso, o motivo varia entre ambição por dinheiro fácil, ameaças ou até um simples pedido de ajuda de algum parente. Após a vitória sobre o Corinthians, o lateral esquerdo Marçal, do Botafogo, disse que tentaram aliciá-lo em 2022, mas ele refutou a ideia na hora. No meu caso, por exemplo, foi o ano passado contra o Flamengo, que eu tomo um cartão por reclamação. Pô, Marçal, tomando cartão por reclamação, cara, mas vale ganhar dinheiro com isso, o que você acha? E aí eu dei uma resposta que não se deve falar na televisão. As ações combinadas podem variar desde tomar um cartão amarelo em um determinado tempo do jogo, cometer um pênalti, forçar um escanteio e até, em casos mais graves, influenciar no resultado final da partida. Os apostadores são os indivíduos ou grupos que financiam esse esquema, fornecendo dinheiro para aliciar os jogadores e realizar as apostas nos mercados que eles combinam. Eles se aproveitam do conhecimento prévio da manipulação para obter lucros garantidos nessas casas de apostas. E quanto a organizações criminosas, sim, em alguns casos, a manipulação de resultado pode estar ligada a organizações criminosas maiores que veem nessas apostas esportivas uma forma de lavar dinheiro e obter lucros ilícitos em grande escala. Os aliciadores entram em contato com os jogadores, muitas vezes através de amigos em comum ou redes sociais, oferecendo garantias de dinheiro em troca de manipulação de lances específicos. Então, o jogador e aliciador negociam o valor a ser pago e o lance a ser manipulado em uma determinada partida, que pode ser um cartão amarelo, vermelho, um pênalti ou qualquer outro evento dentro da partida. Em muitos casos, o jogador recebe um sinal, uma parte do pagamento adiantado como garantia do acordo. Durante a partida, o jogador cumpre o combinado, realizando o lance que foi objeto da manipulação. E depois de tudo feito, após a confirmação do lance manipulado, o jogador recebe o restante do valor combinado. A manipulação de resultados sempre existiu. Se você tem um pouco mais de idade, deve lembrar dos famosos termos mala preta ou mala branca, que era o dinheiro oferecido a outros clubes para que perdessem a partida. Porém, nos dias atuais, essas manipulações são feitas com muito mais intensidade, e o que preocupa é o boom de casas de apostas que se estabeleceu no país. Só para se ter uma ideia, dos 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro pela Série A, 18 têm como patrocinador principal alguma casa de aposta. E com tudo isso, a gente começa a se perguntar se alguns lances que houveram cartões amarelos nas partidas são realmente espontâneos ou se são frutos de alguma armação. Você aí, também já teve essa dúvida? No início da semana, a Justiça de Goiás tornou réus 16 investigados na segunda fase da Operação Penalidade Máxima. Entre eles, 7 jogadores. Os outros 9 denunciados são apostadores, intermediadores e financiadores do esquema. 3 deles permanecem detidos preventivamente: Bruno Lopes de Moura, Thiago Chambó Andrade e Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho. Foi Romarinho quem negociou com o zagueiro santista Eduardo Bauerman. Em conversa com a namorada, ele chega a ridicularizar uma reportagem que denuncia o aliciamento.
Segundo os investigadores, Romarinho diz que é preciso fazer como ele, oferecer 50 mil. A investigação também mostra que, para ampliar os lucros e não criar suspeitas, a quadrilha usava robôs e contas laranjas para fraudar as casas de apostas. O ano de 2023 marcou o início de exposição de todas essas trapaças. A Operação Penalidade Máxima revelou um esquema criminoso de aliciamento de jogadores para manipular os resultados em troca de dinheiro de apostadores. Na primeira fase da investigação foram citados o jogador Igor Cariús, ex-lateral do Ceará e Cuiabá, acusado de receber valores para cometer pênaltis e levar cartões amarelos. Segundo a denúncia, Cariús recebeu R$30 mil antes da partida contra o Atlético Mineiro pela Série A de 2022, para ser punido com cartão amarelo. Em agosto de 2023, o Superior Tribunal de Justiça Deportiva, o STJD, definiu a suspensão por 540 dias ao lateral, que depois diminuiu para 360 dias. Outro jogador foi o Nino Paraíba, ex-lateral do América Mineiro e também do Paysandu, também envolvido em esquemas de cartões e pênaltis. Nino admitiu que recebeu dinheiro para levar 3 cartões amarelos em 3 partidas diferentes e fez um acordo com o Ministério Público de Goiás para não ser denunciado, ajudando nas investigações como testemunha. Porém, no STJD, a punição veio com 720 dias de punição e uma multa de R$100 mil. Aleph Manga também foi citado, ex-atacante do Curitiba, acusado de participar de manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. Aleph Manga foi suspenso por 360 dias em agosto de 2023 por ter recebido cartão amarelo no jogo contra o América Mineiro em 2022. Ele pagou uma multa de R$50 mil. Outros nomes como Mateuzinho, ex-Sampaio Corrêa, Gabriel Tota, ex-jogador do Juventude, Paulo Miranda, ex-jogador do Náutico, também foram investigados. Os zagueiros Eduardo Bauerman, ex-jogador do Santos, e Kelvin Lamônaco, ex-jogador do Red Bull Bragantino, além do meia Fernando Neto, que jogou no Operário e no São Bernardo, foram suspensos por 360 dias. Naquela época, surgiram muitas notícias que deixaram evidentes a gravidade da situação que a gente estava vivendo e que ainda estamos com relação à manipulação de resultados. E aí que nos faz pensar que será só coincidência a regularização das casas de apostas, o crescimento das bets no Brasil e o crescimento da manipulação de resultados? Essas coisas surgiram praticamente em paralelo. E aí nos faz pensar, seria isso apenas uma coincidência? As investigações da Operação Penalidade Máxima detalharam a forma como o dinheiro circulava e as ameaças sofridas por jogadores que tentavam se desvencilhar do esquema. Além desses jogadores citados na Operação Penalidade Máxima, houve outros eventos mais recentes com outros jogadores famosos, como o caso do Paquetá e do Bruno Henrique do Flamengo. Mais adiante nesse vídeo falaremos com mais detalhe desses dois casos. Porém, tem outro ponto que é necessário refletir. Até que ponto a arbitragem está imune a essa teia de corrupção? Seriam os erros bizarros que vemos em campo apenas falhas humanas ou haveria algo mais por trás dessas decisões controversas? A verdade é que a imunidade total da arbitragem é uma ilusão perigosa. O poder que os árbitros possuem dentro de campo, a capacidade de influenciar diretamente o resultado de uma partida com uma marcação, um cartão ou um pênalti, os torna alvos potenciais para esquemas de manipulação, vocês não concordam? Embora investigações da Operação Penalidade Máxima tenham se concentrado principalmente em jogadores, a sombra da suspeita também paira sobre o apito em alguns momentos do futebol brasileiro. Por isso é importante ressaltar que não há evidências concretas generalizadas de envolvimento massivo da arbitragem, mas alguns lances levantam questionamentos. No jogo entre o Sport e o Palmeiras, a marcação de 2 pênaltis a favor do Palmeiras, sendo o segundo bastante contestado pela equipe do Sport, culminou em uma nota de repúdio do clube pernambucano e em uma punição posterior da CBF à equipe de arbitragem daquela partida. E na Série B também houve uma suspensa envolvendo um ex-árbitro. A Polícia Civil de Goiás prendeu o ex-árbitro Deguerro Batista Xavier sob a suspeita de participação em um esquema de manipulação de resultados em partidas da Série B. A Operação Jogada Marcada investiga uma organização criminosa que movimentou milhões em fraudes, inclusive com grupos de conversa chamados Arbitragem da Propina.
Todos esses exemplos, embora não comprovem a manipulação direta em todos os casos, ilustram como decisões arbitrárias com potencial para alterar resultados podem levantar suspeitas. A integridade dos árbitros é fundamental para a partida e qualquer desvio de conduta precisa ser investigado com muito rigor. A impunidade dos erros graves ou decisões claramente tendenciosas, elas podem alimentar a desconfiança e corroer ainda mais a credibilidade do futebol brasileiro, que já anda meio mal das pernas, né? Infelizmente, a Operação Penalidade Máxima não foi o fim da história. Novas suspeitas e denúncias continuam surgindo, indicando que a manipulação de resultados é um problema enraizado no nosso futebol. Veja, por exemplo, o caso do Paquetá e do Bruno Henrique. Em um comunicado divulgado pela Federação de Atletismo em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas nos jogos contra o Leicester em 12 de novembro de 2022, também contra o Aston Villa em 12 de março de 2023, Leeds United em 21 de maio de 2023 e o Bournemouth em 12 de agosto de 2023. Ele levou o cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. De acordo com a Federação de Atletismo, a FA, a alegação é que Paquetá procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com a intenção de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com a aposta. Até o momento da produção desse vídeo, o julgamento do Paquetá está em andamento e já completa 3 semanas, e a sentença só será conhecida após o término da Premier League, que termina no dia 25 de maio. Enquanto isso, o Paquetá segue liberado para jogar. Uma última informação. O GE publicou há pouco que a Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo num jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023 para beneficiar apostadores. Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo nos acréscimos da partida após reclamar com a arbitragem. Ele já havia recebido outro cartão amarelo anteriormente e acabou sendo suspenso nessa partida. A Polícia Federal teve acesso a trocas de mensagens entre Bruno Henrique e o seu irmão, Vander Nunes Pinto Júnior, que também foi indiciado. Nessas mensagens, haveria indícios de uma combinação para que o jogador recebesse o cartão amarelo naquele jogo. Vale ressaltar que, até o momento em que esse vídeo foi feito, não havia trânsito em julgado dessa investigação. Portanto, não podemos afirmar que o Bruno Henrique é culpado. O que existe são somente suspeitas baseadas nos resultados de dados já coletados. A investigação aponta que familiares de Bruno Henrique realizaram apostas no cartão amarelo, obtendo um retorno financeiro considerável. Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em competição esportiva. Outras 9 pessoas também foram indiciadas no caso, incluindo familiares do jogador. O que acontece agora é que o relatório da Polícia Federal será analisado pelo Ministério Público do Distrito Federal, que decidirá se oferecerá ou não a denúncia contra o jogador. O Flamengo se manifestou também, defendendo a aplicação do princípio da presunção de inocência e o devido processo legal. Mas isso a gente já sabe que é o padrão de praticamente todos os clubes, né? O fato é que o nome do Bruno Henrique já está, ainda que não tenha sido julgado, no meio de toda essa bagunça. Mas e para o torcedor que investe toda a sua paixão e muitas vezes o seu suado dinheiro em um jogo que pode estar sendo fraudado? Qual o impacto emocional que isso pode gerar? A revolta contra os jogadores corruptos, os apostadores gananciosos e a falta de ação efetiva das autoridades é intensa. A sensação de impotência diante de um sistema que parece corrompido mina o entusiasmo pelo futebol e gera ainda uma desconfiança, porque cada lance duvidoso, cada resultado inesperado passa a ser visto com ceticismo, ou seja, com descrédito. E isso tudo com certeza alimenta ainda mais a paranoia de que tudo pode estar sendo manipulado, não é? Porque muitos torcedores acabam ficando desiludidos com a falta de integridade e acabam se afastando dos estádios e até mesmo parando de acompanhar os jogos pela televisão. A reação dos clubes e da Confederação Brasileira de Futebol diante desse cenário é no mínimo preocupante para muitos torcedores. Ações efetivas de prevenção e combate parecem lentas e tímidas também, diante da gravidade dessa situação.
Alguns clubes se manifestaram repudiando a manipulação e colaborando com as investigações, enquanto outros preferem ficar no silêncio, talvez temendo o impacto em suas próprias reputações. A CBF até tem implementado algumas medidas de integridade, como palestras e monitoramentos de apostas, mas a gente acaba se questionando se essas ações são suficientes para deter as ações dessas quadrilhas que acabam manchando a credibilidade do futebol. É preciso, na verdade, ter um envolvimento maior dessas autoridades, como a CBF, como o STJD, até a própria Polícia Federal, para implementar ações mais efetivas que evitem a reincidência dessas ações e tornem o nosso futebol como ele era antes. Até porque nós sabemos que existe uma força muito grande por trás de tudo isso. E isso tudo nos leva a pensar o seguinte: será que o poder econômico das casas de apostas seria tão grande a ponto de influenciar nas decisões da justiça? A manipulação de resultados é um câncer que corrói a alma do futebol. A credibilidade do esporte fica abalada, a paixão dos torcedores vai sumindo aos poucos e o talento dos jogadores acaba ficando até em segundo plano quando nos deparamos com esse tipo de notícia. Mas se nada for feito, o futuro do futebol brasileiro pode ser sombrio, marcado pela desconfiança e pelo descrédito. Mas se tem algo que nós podemos concordar é que a luta por um futebol limpo está apenas começando. A verdade precisa vir à tona, os culpados precisam ser punidos e as medidas eficazes precisam ser implementadas para proteger a integridade do nosso esporte. E se você chegou até aqui, é porque você também quer ver o futebol voltar a ser aquele futebol natural, sem manipulação de resultados, sem essa coisa toda que anda acontecendo. Vários jogadores conhecidos, jogadores famosos, estão perdendo a credibilidade e o futebol em si também está perdendo a sua credibilidade. Então compartilha esse vídeo, faz isso alcançar cada vez mais pessoas para que a gente tenha esse mesmo entendimento. Não esquece também de clicar no gostei, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E clique no botão de inscrever-se também, porque aqui a gente faz vídeo de notícias de futebol, polêmicas e também de assuntos bem relevantes como este desse vídeo aqui, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até lá. Falou!